ele não sabia, mas a falta de diagnóstico, sintomas desencontrados, dores no fígado que atrapalhavam mais do que qualquer outra coisa, tudo isso tinha a ver com uma causa muito profunda, de origem muito antiga, que não remonta a essa vida, que não é dele mesmo, mas que ainda hoje encontra vibração e está atrapalhando a vida dele. Quer saber mais dessa história? Eu vou te contar. Meu nome é Carol Pfeffer e nesse perfil eu te ajudo a se reconectar com o seu poder divino. Essa história é de uma pessoa que eu atendi nessa mesa verde aqui. É claro que eu não vou contar toda a história para você, mas só aquilo que é pertinente para o título desse vídeo, né? Não é só dores no fígado que pode ter a ver com tristeza profunda, mas quando a gente pega esse viés, o fígado, ele é a sede da raiva. Normalmente, né, as pessoas falam de somatização do fígado, tem muito a ver com raiva. Mas veja, o que é mais fácil às vezes? Quando a gente se sente muito pequeno dentro da nossa vida, quando a gente se sente incapaz, ou quando a gente não quer, vamos dizer assim, ficar rebatendo o outro, ficar se vingando do outro. É mais fácil a gente ficar triste do que a gente deixar essa raiva cumprir o seu papel, vamos dizer assim. Vem aquele pensamento que nos traz muita raiva e a gente teria que tomar uma atitude, uma vingança, alguma coisa contra para pagar na mesma moeda aquilo que o outro está nos trazendo de dano. Mas às vezes a gente se sente tão impotente, ou às vezes ensinaram pra gente que pessoas que são evoluídas e tudo mais, elas não fazem esse tipo de coisa, né? Mas o pensamento vem, o sentimento vem, e agora, o que a gente faz com isso? Será que a gente tem que morrer, internalizar isso, reprimir isso, até, vamos dizer assim, achar que não existe nada? Ou a gente deve deixar isso vir à tona? Qual é o caminho do meio? Qual é o caminho que nos leva a um equilíbrio? Nem de uma forma de reprimir tudo, nem de uma forma de extravasar, assim, destruindo as coisas, né? Fazendo aquilo que depois a gente se arrepende de ter feito. Então, qual é o caminho perfeito nisso? É se curar. E da onde que vem essa cura? Vem de dentro. E a origem disso vai remontar à origem daquilo que precisa ser curado. E nesse caso aqui, quando pede para retornar em vidas passadas e o floral que me pediu nessa mesa foi o 21. Eu vou trazer aqui o 21, o mostarde. Então ele traz o quê? Uma depressão profunda, caracterizada por uma tristeza inesperada, depressão profunda. Tendem a canalizar sua energia totalmente para dentro de si, levando a um comportamento de introversão, a falta de sociabilidade. A essência deles irá proporcionar mais serenidade de pensamento e clareza nos seus sentimentos. Então, o que traz isso daqui? Traz uma pessoa que há muito tempo está vivendo refém de um sentimento que às vezes não teve origem nele mesmo. Teve origem em outras vidas. Ah, mas eu não acredito em outras vidas. Gente, seu avô foi uma outra vida sua. Sua avó foi uma outra vida sua. E como que a gente, né, relaciona tudo isso? Quantas coisas a gente não fala, não repete, não diz, que são frases de outras pessoas, são certezas de outras pessoas. Mesmo, tem pessoas que repetem muito, né, mulheres normalmente. Ah, homem é tudo igual. Da onde? Será que ela teve uma experiência empírica com quantos milhões de homens, considerando a população da Terra? Será que ela fez uma pesquisa para descobrir isso? Não, ela repete uma coisa que disseram para ela um dia. Quem que disse para ela um dia? Não sei, a mãe, a tia, a avó, a bisavó já pensava dessa forma. Teve um relacionamento ruim, então escutou isso de outras pessoas e isso vai se repetindo como se fosse uma verdade, mas você pessoalmente não teve essa experiência. Não é uma sabedoria sua, vamos dizer assim. Isso acontece para as coisas boas e para as coisas ruins também. Quantas coisas boas que a gente sabe, poxa, eu não preciso aprender, né? Eu não vou plantar arroz na minha casa, aprender como é que é. Eu já
já tenho isso pronto, eu vou lá no mercado e compro. Então, mas quem que me ensinou? Eu aprendi de outras pessoas que eu aceitei isso como verdadeiro e como bom. Agora, o negativo também a gente aprende como verdadeiro e como bom. Bom no sentido assim, de que vai nos proteger da gente cometer aquele erro. Mas, e se não é um erro? A mesma coisa, a tristeza, né? Fechando esse parênteses, voltando aqui, por exemplo. A tristeza, esse fato de se sentir impotente. Vou pegar aqui a minha cola, que acho que é mais fácil do que pôr ali. Uma tristeza inesperada, uma depressão profunda, né? Vai canalizar toda a sua energia, levando para uma introversão. Então, poxa, é uma tristeza tão grande, é uma coisa tão contida, que ela fica ali, latente o tempo todo. E o que a mesa faz? Ela entra em sintonia com isso que ainda está causando dano. Então, esse salto quântico que a gente faz aqui na ferramenta, através dessa ferramenta aqui de salto quântico, não é uma máquina do tempo. A gente vai sintonizar com aquilo que hoje ainda está influenciando. Isso a gente pode tomar como exemplo uma coisa que aconteceu na nossa infância. Quantos de nós não teve uma experiência ruim na infância e esse acontecimento ainda fica reverberando hoje, né? Pode ter acontecido, não sei, de um primo meu, o seu, de um irmão seu, não sei, ir lá e, sei lá, abaixar suas calças. Tinha uma época que era, né, criança fazia muito disso, assim. Ia lá, abaixava a calça do menino, da menina, na frente de todo mundo, porque era engraçado. Ok. Tá. E isso fica registrado ali. E essa criança não consegue viver mais sem usar um cinto. Porque ele entende que quando ele prende ali no cinto, ninguém consegue abaixar. E quando é adulto, ele não consegue vestir uma calça sem cinto. Pode estar apertada que for, ele coloca o cinto. Então, um dia ele teve essa experiência e ele pensou, para resolver isso, eu vou colocar um cinto, ok? Ou um suspensório, que seja. Ok, então isso, mas por quê? Porque você vivia no meio de crianças que achavam isso engraçado. Hoje, adulto, você não precisa mais se preocupar com isso. Mas não, ele só se sente vestido, ele só se sente adequado, a pessoa só se sente bem com aquele cinto na calça. Isso é uma experiência que um dia foi necessário, mas a gente não para de carregar isso. E quando hoje eu não consigo mais sair de casa sem um cinto e de repente o único que eu tinha, ele quebrou e eu começo a ficar muito nervoso por causa disso, eu nem sei de onde que isso é o registro de vidas passadas, é o registro de passado que a gente traz para o presente e sintoniza. Nesse caso aqui, um floral, para quê? Para que essa memória seja dissolvida, para que isso seja resolvido. Você não precisa lembrar do fato, racionalizar, entender, trazer uma emoção diferente, fazer isso na prática, sair vários dias sem cinto para você entender que esse sentimento foi do passado, foi superado e hoje é outra vida. Você não precisa fazer todo esse processo. A mesa te traz isso. E a próxima vez que você for sair de casa sem o cinto da calça, você vai ter a oportunidade de repetir tudo aquilo que você já tinha vivenciado, né? Reforçar tudo aquilo que você já passou por todos esses anos, ou trazer a luz da consciência e falar, eu entendi, isso não é necessário. E eu tô muito bem, eu tô muito tranquilo do jeito que eu tô. Então, quer dizer, você faz a opção pela cura. Porque tudo isso daqui pode ser desfeito. A partir do momento que a pessoa ela adota de novo aqueles hábitos antigos, adota de novo coisas que ela mesma apontou que atrapalhavam, mas ela não consegue viver sem aquilo, porque quando a gente tira alguma coisa, né, no caso assim, agora eu não tenho mais esse problema com o cinto. Que problema agora que eu vou ter? Né? A gente tem necessidade de substituir isso por outro problema. Não, substitui isso por uma coisa boa, né?
Mas enfim, essa tristeza, vindo nesse caso aqui, da onde que veio? Não veio só dele, veio de vidas passadas. E quando a gente sintoniza o floral para isso, a gente está curando desde lá daquela raiz passada. Eu não estou curando a tristeza do bisavô ou de 4 vidas passadas daquilo que aconteceu. É tudo no presente, é trabalhado sempre o presente. Hoje você tem um sintoma físico por causa disso que aconteceu. Então a gente vai retirar essa conexão. Vamos pegar esse evento energético, espiritual, emocional que traz essa tristeza tão profunda que o fato em si já foi esquecido, como no caso do menino com o cinto de calça. Então ele não lembra mais por que ele tem essa mania, por que ele tem essa necessidade na vida adulta, mas ele sabe que um dia isso foi necessário. Um dia ele sentiu essa tristeza tão grande, porque aconteceu um evento que justificava isso. Ok, muito bem. O que ele fez para extravasar essa tristeza? Quantos de nós, quando falece alguém muito próximo da gente, a gente não consegue chorar esse luto de forma profunda? A gente não consegue colocar tudo isso para fora. Aquilo fica lá contido, fica armazenado. E quando isso fica preso, a gente não sabe, como eu falei da raiva, não sabe se explode, o que. Você não sabe dar vazão para aquilo. Ah, mas eu já estou um mês chorando isso. Vou continuar chorando. Tá, mas qual é a tua necessidade? Ah, sempre que eu penso, então vem tudo isso. Então, essas coisas, quando elas às vezes não são vividas na sua intensidade quando precisam, ou não são curadas, porque não é vamos dizer assim, um acontecimento numa tela branca. Você já veio de uma história. Então, um acontecimento às vezes é start, mas também é fruto de toda uma história. Então tem muita coisa aí para ser curada, tem muita coisa para ser harmonizada e equilibrada. E aí sim você consegue encontrar o teu caminho do meio. Qual é o ideal para eu me sentir equilibrado em tudo isso? Ah, eu preciso, às vezes, não sei, chorar um pouco mais esse luto aqui. Por quê? Porque quando eu não choro esse luto, eu começo a entender que eu perdi e que nada ficou no lugar. Então fica aquele vazio, fica aquela outro sentimento, né? Vai agregando outras coisas ali, vai ficando muito difícil de entender. Mas a origem, às vezes, é simples. Mas a origem se perdeu. E agora tem todos esses outros sentimentos que estão ao redor. Então, às vezes, uma dor no fígado, uma tristeza profunda, vem de um luto não chorado. Mas quantos outros lutos não chorados já não aconteceram para as pessoas chegar nesse e esse marcar muito mais do que os outros por algum motivo, por alguma razão. E isso só vai acumulando, isso vai se tornando um padrão energético. E quando a gente usa essa mesa com esse intuito de cura física, a gente começa desde lá do espiritual. Quantos anos não demorou para desenvolver essa dor no fígado, né? Esse problema no fígado, que seja? Quantos anos ou quantas sessões, né, meses ali, precisam ter para que isso comece a ser desfeito? Porque muitos tratamentos médicos, eles não é que eles são ineficazes, mas é que se o padrão não for curado, é essa coisa, poxa, eu não tenho mais esse problema, mas qual outro problema que eu vou ter? Nenhum. Agora você tem uma solução, então desfrute dessa solução. Mas dentro da gente a gente não consegue, a gente precisa procurar outro problema. Poxa, quem sou eu se não sou uma pessoa ansiosa? Quem sou eu se não sou uma pessoa que sente dor no estômago depois de todas as refeições? Entende? Isso já faz parte da minha rotina. Se eu me livro desse problema, eu não sei o que pôr no lugar, né? Então, a gente sempre precisa trazer um outro significado também. Não precisa manter essa tristeza. Deixa ela aí. E aproveita o outro lado da moeda. Aproveita
que agora você não precisa disso, você pode fazer outras coisas, você pode focar em outras atividades. Então, a cura dentro dessa mesa verde aqui, ela é muito grande. Ela é muito grande mesmo. Ela ela é profunda. Mas o que acontece às vezes é que a gente pode desfazer tudo isso daqui a partir do momento em que a gente volta a hábitos antigos, que a gente volta a nos identificar de tal forma com essa tristeza que a gente sintoniza de novo com essa dor ou com outras dores, porque essa específica, esse evento específico foi tratado na mesa, ele não volta. Se uma coisa foi desfeita no passado, ela não volta. Mas como eu disse, será que esse foi o primeiro e único luto dessa pessoa na vida? Não. A gente veio de uma história. Então, você pode se conectar com outras coisas semelhantes da história dessa pessoa ou de você mesmo que justifiquem continuar com o mesmo problema físico. Isso é possível? Claro que é, porque dentro do teu livre-arbítrio você pode desfazer aquilo que foi feito. Você pode sintonizar novamente com aquilo que te traz mais segurança, vamos dizer assim. Por mais que incomode, é conhecido. Por mais que seja dolorido e difícil, pelo menos é uma coisa que você já sabe, que você já está habituado, né? Então, gente, essas dores no fígado, a tristeza profunda e tudo mais, ela precisa ser curada por dentro. É um processo interno. E às vezes com tratamento nessa mesa aqui, não vai necessariamente adiantar tanto por causa desses nossos hábitos. Porque a gente precisa substituir as coisas, a gente precisa entrar em outra frequência. Então, uma segunda mesa para reforçar ajuda bastante. E assim vai fazendo. Até que o momento que, quando essa cura vier desde lá da sua raiz e se materializar no fígado, no físico da gente, às vezes se passaram 2, 3 meses. Não é porque a mesa não fez efeito, ela fez o efeito, mas do mesmo jeito que você levou anos e anos e anos para adquirir essa enfermidade, para desenvolver essa enfermidade, então você demorou ali alguns meses até que isso venha para o físico e traga uma cura consistente, porque a gente pode tomar o remédio e comer alguma outra coisa que ataca o fígado em seguida, né? Então, da mesma forma, a gente faz isso energeticamente. A gente sabe aquilo que faz bem pra gente, mas ao mesmo tempo a gente se conecta com coisas que não são positivas, não são boas. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal e até o próximo.